Oi, oi, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo de onde você esteja no mundo. Aqui é a Patrícia Lacerda, da plataforma Fall Solutions, e hoje a gente está com a doutora Ana Letícia Paranhos Timpone. Tudo bem, Ana? Tudo bem, Patrícia? Bom dia. Obrigada por você ter aceitado o nosso convite. Você está aí, você exerce advocacia no México, mas hoje você está em outro país, né? Bom, estou num país um pouco exótico, vamos dizer assim. Estou na Ásia Central. Obrigada por você ter arranjado um tempinho aí na sua agenda, que com certeza super lotada, no meio de tantos compromissos, bater um papinho aqui com a gente. É um prazer. A doutora Ana Letícia Paranhos Timpone é advogada no Brasil e no México, e a doutora Ana leva aproximadamente 7 anos no México, onde trabalhou como advogada associada no escritório americano Holland Knight e in-house counsel em uma empresa francesa de energia renovável. Sua prática profissional inclui arbitragem internacional, dispute boards, contencioso estratégico, direito societário, transacional e contratual. Doutora Ana, primeiramente, a gente queria entender um pouquinho da sua trajetória profissional. Por que a doutora resolveu exercer a advocacia no México? Como que acabou chegando nesse país? Você pode contar um pouquinho para a gente? Claro. Bom, Patrícia, eu falo que a minha trajetória, né, a minha carreira internacional, ela é um pouco inusitada, né? Não foi algo que eu planejei, não foi algo que eu busquei. As coisas aconteceram assim. Eu vou tentar ser mais objetiva assim possível. Mas eu sempre fui muito ativa na época de universidade, assim, em participar de grupos de estudos, de estar em contato com meus professores, e eu sempre gostei muito dessa área de arbitragem. Então, a gente fundou um grupo de estudos na universidade, e em um dos eventos que a gente fez sobre a arbitragem, nós convidamos um advogado mexicano para ser um dos palestrantes, e eu mantive o contato com esse advogado. Nós nos encontramos outra vez em Miami, em um evento de arbitragem, em Haia, onde ele foi professor também, e aí surgiu o convite, né? Ele me convidou para poder trabalhar no México. Então, naquele momento, eu achei que era uma boa oportunidade, né? Eu tinha apenas 2 anos de formado, nem isso. Então, achei que era uma boa oportunidade para aprender, e a ideia era ficar 4 meses só para ter uma experiência fora mesmo, e já tem 7 anos que eu estou no México. Então, realmente não foi algo assim que eu planejei, não foi uma expatriação, né? Eu não trabalhava para uma empresa e fui transferida, foi realmente uma oportunidade. E eu falo que as oportunidades aparecem quando a gente está disponível também, né? Aberto, assim. Eu sempre fui muito curiosa, eu sempre fui uma pessoa que gostei de arriscar e de me permitir, né? Então, naquele momento eu achava que eu ainda não estava preparada, porque eu, honestamente, meu espanhol não era muito bom. Eu tinha estudado na escola, né? Quando a gente tem inglês e espanhol obrigatório, mas realmente nunca foi uma língua que eu me dediquei, né? Então, eu tinha um pouco de receio, assim, e aí, eu vou trabalhar só em inglês? Não tem casos em português, né? Eu sabia que eu ia ter que lidar com outros idiomas, e eu me dei muito bem com o espanhol. Na verdade, eu não fiz aula, eu aprendi na marra. Então, como eu tinha que ler muito, né? Eu comecei a participar de casos em espanhol, eu tinha que ler muito, escrever muito, estudar muito. Foi algo que me ajudou muito, né? No idioma. Então, assim, eu não escolhi o México me escolheu, e eu depois, né, de conhecer realmente como que é a dinâmica no México, eu gostei e decidi ficar. Com Então, certeza. E como a doutora falou, as oportunidades elas vão aparecendo e a gente nunca está pronta, né? De verdade. Se a gente for esperar aquele momento perfeito para a gente começar alguma coisa, a gente nunca vai começar, porque a gente nunca está se sentindo totalmente pronta para começar um novo desafio, né?
Exato. Inclusive, assim, eu negociei com esse advogado 4 meses, porque eu tinha medo, realmente, assim, de não dar conta, não só por conta do idioma, mas também, né, a diferença, assim, de jurisdição, de leis e cultura e tudo. Então, eu negociei com ele um tempo específico, porque se eu não me adaptasse, ou se eu não gostasse, eu tinha como dizer que eu já estava, né, indo embora sem gerar nenhum problema, assim. Mas a minha trajetória no México, assim, ela começou dessa forma. Eu tive muitas oportunidades, assim, de crescer. Eu falo que o México, para mim, foi uma grande escola, porque eu amadureci muito profissionalmente e estou feliz no México. E como que foi o seu período de adaptação? Você contou aqui já que você teve essa oportunidade de negociar, né? Se você não se adaptasse, você poderia retornar. E como é que foi? Você sentiu, teve muito choque cultural? É muito diferente as tradições, os costumes no México? Ou para você foi tranquilo? É um povo muito parecido com o brasileiro? O que você sentiu? Quais foram as suas primeiras impressões? Assim, Patrícia, nos primeiros 2 anos, eu acho que eu não tive nem tempo de pensar nisso, porque eu comecei com um caso, logo foram 2, 3, 4, então eu tinha um volume muito grande de trabalho. Tanto é que eu falo assim que eu nem senti os 4 meses. Eu não teve uma conversa depois dos 4 meses. Eu fui ficando, ficando, ficando. E eu acho que assim, os primeiros 2 anos eu não senti tanto, na verdade, assim, a forma de trabalhar do mexicano, talvez, são pessoas muito queridas, muito amáveis, né? Amáveis, não sei essa palavra em português. Muito amáveis, mas também são pessoas que, por exemplo, dão muitas voltas, né? Eu acho que no ambiente corporativo, o brasileiro ele é mais direto. A gente Entendi. quer pedir uma coisa, a gente vai direto ao ponto, né? A gente não fica dando voltas. Entendi. E o mexicano, ele já é mais, assim, de escrever e-mail grande, para pedir uma coisa muito simples, né? De dar muitas voltas, de marcar muita reunião para falar de temas que talvez se resolveriam uma chamada. Mas Exato. eles gostam disso, né? Eu acho que faz parte, assim, da forma como eles fazem negócio. Eles fazem negócio tomando tequila. E quando eu vi isso, eu assustei. Assim, a primeira vez que eu fui numa reunião de negócios, né, de trabalho com o meu chefe, eles pediram cerveja, tequila, e aquilo me impactou, porque para mim, assim, era o almoço e eu tinha que voltar ainda para trabalhar, né? E o Então, pessoal estava tomando tequila, cerveja, assim, no normal, horário de normal, trabalho, né? muito normal. Então, Maravilhoso. no início, assim, eu senti mais essas questões, né, assim, culturais. A forma mesmo de levar o mundo corporativo. Mas eu acho que para mim foi muito tranquilo também, pelo fato de eu ter morado em outros países antes. Eu acho que eu morei, antes de ir para o México, eu morei na Itália, na Inglaterra e na Holanda. E eu acho que quando você já tem uma vivência fora do seu país, eu acho que é mais fácil para a gente se adaptar, a gente entender o outro, absorver a cultura, respeitar a cultura, né? Porque muitas vezes a gente quer impor o nosso jeito, e eu vi que em muitas situações, assim, eu não podia, né? Eu não estava na posição de exigir que eles se adaptassem à minha forma de trabalhar ou à minha cultura. Na verdade, eu teria que me adaptar, né? Sim. Então, foi bem interessante, assim. Maravilha, doutora. E qual é mais ou menos o perfil de clientes que você costuma atender? E qual é o tipo de demanda que mais existe no México? Você tem mais ou menos esse parâmetro? Então, tipos de demandas, todo tipo de demandas. O México né, é um país como qualquer outro, assim, que tem. Eu acho que é um país
que tem muita demanda para todas as áreas. Eu, particularmente, cheguei no México para trabalhar com arbitragem internacional. Tive a oportunidade, nesse escritório americano, de trabalhar com outras áreas também. Trabalhei muito com direito societário, corporativo, né, transacional, até M&A e essas questões mais transacionais. Então, no meu caso, eu vi muitas oportunidades, assim, para empresas, por exemplo, para trabalhar com empresas estrangeiras, por exemplo, porque muitas vezes o cliente prefere, vamos supor, igual eu trabalhei com uma empresa de energia, o cliente, os heads da empresa estavam no Brasil, então eles sentiam mais confiança de trabalhar com um escritório que tinha alguém que falava português, né? Então, eu tive contato direto, assim, levei os casos diretamente por causa dessa facilidade de idioma. Mas tem todo tipo de caso e trabalho não falta, sabe, Patrícia? Então, para um advogado brasileiro, o português, para ele, é um diferencial. Existe demanda para um advogado que fale português, no caso, né? Com certeza. Muito, muito legal. Não só no México, né? Eu acho que cada vez mais, assim, o português tem sido um diferencial, porque são poucos os países que falam, acho que hoje todo mundo já fala inglês, então não é um diferencial mais. O espanhol também já é né, o francês, já são idiomas mais comuns, então realmente eu acho que o português é um diferencial. Poxa, que bacana essa visão, né? Porque às vezes a gente acha, poxa, eu falo inglês, o espanhol e o português. Será que pelo fato de eu falar português em outro país, será que isso vai fazer alguma diferença? Não, nesse caso, no México, faz diferença, é um diferencial e tanto, né? Por conta de clientes, enfim, muito legal. E como que um advogado brasileiro pode exercer a advocacia no México? Então, essa é o nosso principal ponto, né, desse nosso bate-papo hoje. Como é que ele pode validar um diploma? Né? Existe alguma prova para inscrição na Ordem dos Advogados? Existe algum convênio? Ou não, ele precisa cursar tudo de novo? Como que funciona esse processo? Sim, existe, na verdade, assim, para você advogar, né, no país, assinar documentos como advogado ou ir até a corte, né, assim, aos tribunais locais, é indispensável ter a cédula profissional, tanto para o mexicano, né, quanto para o estrangeiro. Então, como na OAB, né, assim, um advogado não pode assinar um documento e submeter ao tribunal se ele não tem a cédula da OAB. Perfeito. O mesmo acontece no México. Porém, para o direito consultivo, eu não vejo essa exigência, Patrícia. Eu vejo, assim, muitos profissionais, não só advogados, mas, assim, engenheiros. O engenheiro, se ele tem que assinar tecnicamente, né, um RND lá, um documento oficial, assim, para ser submetido ao governo ou para participar de uma subasta, né? Como é que fala subasta? Gente, licitação. Uma licitação, ele tem que apresentar, né, também o registro como engenheiro, mas para temas, assim, do dia a dia, ou temas mais corporativos, ou comerciais, né, entre empresas, não tem essa necessidade. Então, o advogado que ele precisa ir aos tribunais, ele deve fazer a inscrição dele é como se fosse a OAB lá, né, a cédula profissional. Isso acontece da seguinte forma: eu fiz, não porque eu trabalhava com tribunais, fiz algo de contencioso no México, mas trabalhando com a equipe de contencioso, eu particularmente não precisei assinar nenhum documento ou ir nos tribunais pessoalmente como advogada, porque o meu campo
mais forte, assim, de disputas é realmente a arbitragem, não é tanto contencioso, né, de tribunais. Então, o escritório me pediu para ter a cédula, mais para fazer um plano de carreira para mim, né, me equiparar com os advogados associados e eu poder crescer no escritório. Não tanto porque eu precisava assinar documentos ou precisava ter. Inclusive, para arbitragem, você nem precisa, né? Você é advogado, mas você não precisa ser um advogado com cédula profissional, pelo menos no México. Então, eu fiz esse processo e ele funciona da seguinte forma. Primeira coisa, você tem que pedir todos os documentos que eles exigem para a sua universidade, que é um certificado atualizado, aquelas grades, né, escolar, como é que fala? Currículo. O seu boletim, né, todas as suas notas, qualificações. O segundo passo é traduzir esses documentos para o espanhol, no caso, porque no México se fala espanhol, e apostilar esses documentos. Uma vez traduzidos e apostilados, você apresenta esses documentos na Secretaria de Educação no México, você tem que fazer um formulário online e tudo, solicitando a revalidação dos seus estudos. Certo. Então, o que eles vão fazer? Eles vão conferir a compatibilidade das matérias. E, por sorte, isso é uma vantagem para a gente também, para os brasileiros. No México também é direito romano, né? Então, várias matérias são muito parecidas. Não são iguais, eu acho que a forma de ensinar em um país e no outro também, né, varia, mas, assim, são muito similares. Por exemplo, filosofia do direito, direito romano, sociologia, tem várias matérias, assim, são muito similares. Então, o que a CEP faz? Ela elimina essas matérias que são compatíveis e te fala, olha, aqui eu tenho tais matérias, por exemplo, direito laboral, criminal, não é igual, né? Ele é, tipo assim, apesar de ser de origem de direito romano, as leis criminais no México não são iguais às leis criminais no Brasil, nem as laborais. Então, assim, tem algumas diferenças. Então, a CEPT fala, olha, essas matérias aqui, você tem duas opções. Ou você cursa elas na Universidade Mexicana, para revalidar realmente, né, o seu diploma e a Secretaria de Educação mexicana reconhecer que você está apta a trabalhar no México, ou você tem a opção de fazer o exame da ordem, que é um exame que você faz todas as matérias, mas você faz uma vez só, é um exame, igual o exame da ordem. Sim, sim. No meu caso, eu optei fazer o exame porque, eu não tinha tempo para poder cursar as matérias, 2, eu não tinha também interesse em aprofundar nessas matérias, apesar, né, de ser diferente do Brasil, eu não iria trabalhar com essas matérias, então eu optei por fazer o exame, tive sorte, passei de primeira, então, para mim, graças a Deus, não foi um tema. A minha cédula demorou a sair mesmo, porque teve aquele período da pandemia, aí fechou a Secretaria de Educação, 2 anos depois eu consegui lá pegar o documento, mas assim, o processo todo, normalmente, né, se a gente for pensar num cenário normal, sem pandemia, seria aí de 1 ano e meio, 2 anos, para tirar a cédula, porque realmente é muito burocrático, assim, essa questão de tradução, reconhecimento, aí depois sai a validação, eles te mandam um informativo, você pega a cédula, depois tem que ir em outro lugar, pedir o documento oficial, é bem burocrático, mas enfim, dá para fazer. Parabéns, passou de primeira numa ordem dos advogados que não é nem português, é um direito completamente, tem muita legislação diferente, né? Parabéns. Por isso que eu falo assim, que eu acho que tanto o México quanto outros países, né, de direito, que têm essa origem de direito civil, Peru, Colômbia, Argentina, né, toda essa Portugal, a gente tem essa vantagem competitiva porque os princípios, por exemplo, do direito são praticamente os mesmos, né? Princípios contra
atuais. Então, eu acho que, assim, no meu caso, eu fiz mais, assim, seguindo a lógica, né? O que muitas vezes alguma coisa eu já sabia, porque eu já tinha começado a minha experiência com o direito mexicano, e Perfeito. outras eu acho que foi mais por relacionar, assim, com o direito brasileiro, né? É Então, deu possível. certo. É algo possível de se fazer. É. E, doutora, uma outra questão que surgiu é que existe a figura, né, do consultor em direito estrangeiro. Em alguns países, aqui no Brasil, essa figura existe. Então, assim, aquele advogado que, de repente, ele não quer passar por esse processo de se registrar. Você já falou que teria possibilidade, se ele quiser exercer uma advocacia consultiva, seria possível. Mas existe a possibilidade dele se registrar junto à ordem e ser oficialmente um consultor em direito estrangeiro? Existe essa figura no México ou não? Na verdade, honestamente, Patrícia, eu desconheço. Assim, do que eu tenho vivenciado, né? Assim, com a minha Uhum. experiência trabalhando com outros advogados, não necessariamente brasileiros, mas advogados estrangeiros, que para ser consultor, realmente você não precisa estar inscrito na Ordem dos Advogados, a menos que o seu cliente exija isso, né? Não sei, Perfeito. às vezes você vai fazer um processo lá de regulatório, um due diligence, né? Sei lá, um compliance. Uhum. Talvez o seu cliente peça para ele ter certeza de que você realmente tem conhecimento das leis locais. Mas não é uma obrigatoriedade, não está na lei mexicana que o consultor tem que ter essa inscrição na ordem. Acho que vai mais do cliente mesmo. Maravilha. E, doutora, a gente chegou a abordar, né, um pouquinho sobre campos de atuação, quais são os casos que a doutora já pegou. E a gente queria entender também como que é o acesso à justiça no México. As pessoas costumam judicializar, como no Brasil, aqui a exemplo dos juizados especiais, ou as pessoas não têm esse costume de judicializar tanto? E como que é o acesso à justiça? Ele é muito caro? Então, Patrícia, esse é um tema, assim, que até, curiosamente, eu apoiei a um amigo advogado a traduzir um artigo, ele escreveu um artigo, vou até indicar esse artigo para quem tiver interesse, chama Sim, por favor. Arbitraje ante el litigio sucio. Depois, se você quiser, eu posso te mandar aqui, você coloca também no link da live. Sim, vou disponibilizar. Que trata desse tema, né? Como que é o acesso à justiça no México. E, de acordo com uma pesquisa feita pelo índice aquele World Justice Project, que apresenta, esse World Justice Project, ele apresenta uma estatística de todos os países, como que é o acesso à justiça em cada país. É bem interessante, sabe, esse site. É uma organização que se dedica a analisar isso. E o México, ele tem um dos piores rankings, né? Ele está nos rankings mais baixos de acesso à justiça. Eu vou te dar uns exemplos aqui. Por exemplo, um ranking global, ele é o país que está em número 113 de 139. Ou seja, ele está, né? Eu acho que perde para alguns países da África, talvez. Ausência de corrupção, a qualificação dele é 135 em 139. Eles analisaram 139 países. Olha Né? isso. Direitos fundamentais, 91 de 139. Ordem e seguridade, 130 de 139. Justiça civil, 131 de 139. Justiça criminal, 129 de 139. Então, assim, realmente o score do México, né, nessa análise, esse estudo feito por esse site, realmente o acesso à justiça é muito ruim. Um dos piores pontos, assim, um dos pontos que eu vejo, assim, né, que é uma reclamação geral, assim, do mexicano e dos estrangeiros também, que atuam no México, sem dúvidas, a corrupção.
Não é um país que, infelizmente, assim, não tem seguridade jurídica. Eu acho que no Brasil a gente está vivendo isso também, é complicado, né? Até depois eu quero analisar qual que é o ranking do Brasil, o último ranking do Brasil. Pois é, se a senhora depois tiver esse dado disponível e puder compartilhar com a gente, ia ser super interessante. Tá. E eu vou te mandar o link desse site. E essa questão de não ter seguridade jurídica, né? Eu vou te contar um exemplo, por exemplo, eu trabalhei com essa empresa de energia renovável, e eles estavam investindo pesado no México, sabe? Comprando projetos de grandes projetos de energia solar, de eólico, e com a mudança do governo, o novo presidente, ele mudou a regulação para energias renováveis. Então, já deixou de ser um país atrativo para as empresas estrangeiras, principalmente, né? Porque você não sabe o que vai acontecer no dia de amanhã, então é difícil colocar mais dinheiro. E eles decidiram colocar a empresa em stand-by até ter um pouco mais de segurança jurídica, sabe? E é muito triste, porque outras empresas decidiram sair do país. Nossa. Então, essa questão da segurança jurídica é muito, muito relevante e é um dos motivos pelos quais as empresas, né, as pessoas buscam cada vez mais a arbitragem. Defender a bandeirinha da arbitragem aqui. Tá certíssima, com certeza. Doutora, como é que são os processos eletrônicos, né? Um advogado registrado no México, ele consegue atuar em qualquer lugar? Os processos já são eletrônicos ou não? O advogado ainda tem que fazer barriga de balcão, as audiências são presenciais? Como que o México está nesse... Então, Patrícia, antes da pandemia, ainda era muito, o judiciário mexicano, ele ainda não era muito automatizado, né, vamos dizer assim, muito... Foi com a pandemia que as coisas mudaram, que eles tiveram que mudar realmente o sistema para o advogado ter mais, até, vamos dizer assim, para o sistema ficar mais eficiente, né? Antes era um pouco atrasado, assim, em questão do judiciário. Eu, particularmente, não trabalho muito com tribunais, né? Igual eu te falei, então, a experiência que eu vi foi, assim, com casos muito específicos de amparo e tudo, que a gente, né, começou antes da pandemia, terminou depois. Então, assim, essa foi a diferença que eu fiz. Eu acho que o México, ele se atualizou com a pandemia, nessa questão de processos eletrônicos. Hoje é possível, realmente, um advogado, sei lá, que está viajando, conseguir acessar em tempo real, eletronicamente, apresentar uma petição inicial, apresentar um recurso. Ainda existem coisas que realmente você tem que estar presencialmente, por exemplo, você vai despachar com o juiz, né, tem que estar lá, entre outras coisas, mas basicamente você já consegue fazer tudo de forma virtual. A arbitragem também, com a pandemia, eu acho que melhorou muito essa questão de localização, né, antigamente você tinha que viajar, sei lá, para Paris para resolver, para participar de uma audiência de 2 semanas, sendo que hoje você pode fazer essa audiência virtual, as partes até preferem por um tema de economia, né? Então, sim, já é mais automatizado. E já pegando o gancho aqui, eu queria já te fazer um convite, porque esse assunto de arbitragem, ele é um tema muito interessante, que tenho certeza que vai ao encontro de muitos advogados que querem atuar no cenário internacional, e a arbitragem é uma ferramenta que facilita muito a vida do advogado e dos clientes, né, para você conseguir resolver isso de uma forma, uma composição. E se a doutora tiver alguma disponibilidade, a gente pode marcar de abordar um pouco mais sobre esse assunto. Eu acho que seria muito legal. Eu vou adorar. Eu sou a maior defensora da arbitragem. Amo, amo. Vamos marcar, sim. E para finalizar, eu gostaria de te perguntar o que a doutora recomenda para um advogado brasileiro que esteja pensando em internacionalizar a sua carreira através do México.
Eu acho que a primeira coisa, assim, que a pessoa, né, que quer fazer um planejamento para internacionalizar a carreira, se perguntar por quê, né? Por que que eu quero ter uma experiência fora? Por que que eu quero sair do país? Para ter experiência ou porque eu quero realmente mudar de país? Eu quero, né? Qual que é o seu objetivo com essa mudança? Porque tem muitas questões positivas e negativas, né? Aí eu falo que uma das questões negativas são poucas, mas existem. É realmente a gente ficar um pouco distante, né, do que está acontecendo no Brasil. Eu trato de alguma forma me atualizar, inclusive eu tenho alguns casos no Brasil que eu trabalho com amigos, parceiros, né, às vezes as pessoas me procuram para resolver um tema no Brasil, como eu não estou no Brasil e talvez eu não tenha tanta disponibilidade de tempo, eu proponho, né, que alguns amigos que sejam especialistas em determinadas matérias me apoiem nos casos, a gente trabalha em conjunto para poder atender a demanda, e é uma forma de eu me manter atualizada, né? Então, eu acho que um dos pontos negativos é esse, então, eu acho que a pessoa tem que pensar bem, ela quer realmente fazer uma transição, né? Mudar para um país, viver aquela experiência por quanto tempo, ou é só, né, por pouco tempo, e fazer um planejamento, né? Então, no meu caso, zero planejamento, eu fui com flow, mas se a ideia é planejar, eu acho que é pensar muito nisso, né? Porque, por exemplo, hoje eu amo o México, eu me dou bem, né, no México, já tenho, já estou adaptada, mas eu gostaria, sim, de voltar a trabalhar no Brasil, né? Então eu fico assim, um pé lá, um pé cá, né? Ainda não sei se é o melhor momento, né? E aí, arbitragem, e aí, né? Então, assim, são muitas questões. Eu acho que é mais uma decisão pessoal de colocar os prós e os contras do que uma decisão em termos profissionais, porque profissionalmente vai ser bom. Eu acho que qualquer advogado que tenha experiência fora, ele já está a um passo de distância e de maturidade profissional de muitos outros. Mas eu acho que é mais uma decisão pessoal mesmo, sabe? Maravilha, doutora Ana. Muito obrigada mais uma vez pela sua disponibilidade, pelo seu tempo, que super corrido. Obrigada mesmo. E aí, quando puder, manda para a gente o linkzinho, porque eu vou colocar aqui na descrição do vídeo. E se a doutora me permitir, eu também coloco o LinkedIn da doutora aqui no na nossa descrição do vídeo. Enfim, obrigada mais uma vez. Combinado. Obrigada a você, Patrícia e Fall Solutions, pela oportunidade. Foi muito agradável o bate-papo. Tchau, tchau. Até a próxima.